Hoje nós vamos falar do cilindro de oxigênio portátil, que é muito utilizado para transporte de pacientes. Então vamos lá, você vai aprender como montar a bala de oxigênio para o transporte do seu paciente, transporte seguro. Esse aqui é o cilindro de oxigênio. O cilindro portátil possibilita o transporte do seu paciente intra-hospitalar ou extra-hospitalar. Aqui vocês podem observar esse reloginho, ele é o manômetro que mede a pressão de gás no interior da bala. O primeiro passo para deixar pronto o torpedo de oxigênio é montar o fluxômetro, como você já viu na aula passada. Você vai rosquear o fluxômetro aqui nessa saída de gás. Após o encaixe do fluxômetro, você vai rosquear o umidificador, que é aquele recipiente onde você vai colocar água destilada para umidificar esse oxigênio. Após a conexão do umidificador de oxigênio, nós vamos conectar a borracha, a extensão da borracha de oxigênio, finalmente o catéter de oxigênio que vai ser introduzido na narina do paciente. Ainda pensando em transporte seguro, você precisa ter uma noção de quanto de oxigênio que você tem na sua bala e quanto tempo que esse oxigênio vai durar. Você transporta seu paciente para um exame, para uma tomografia, para uma endoscopia, você precisa ter uma estimativa de quanto tempo que aquela bala vai te fornecer oxigenoterapia. Você tem que saber o tempo que aquela bala vai estar disponível para ofertar oxigênio para o seu paciente. Então, como que você vai calcular quanto de oxigênio você tem na bala? Aqui, por exemplo, nós temos uma bala com 3 litros e com 150 libras de pressão de oxigênio. Se você está ofertando para o paciente 10 litros de oxigênio e a bala tem 3 litros e você tem uma pressão de 150 libras, então, na verdade, você tem 3 vezes 150, então você vai ter 450 litros por libra. E se esse paciente está com 10 litros de oxigênio, esse oxigênio vai ser consumido em 45 minutos. Um cilindro de 3 litros, comumente usado no hospital ou extra-hospitalar, e você tem uma bala com 100 libras. Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar 3 vezes 100 e vai encontrar um valor de 300 libras por litro. E você vai pegar esse 300 e dividir pela vazão de oxigênio do seu paciente. Já foi informado que esse paciente está usando 10 litros de oxigênio por minuto. Então, você vai dividir 300 por 10 e você vai encontrar 30 minutos. Então, você vai transportar esse paciente a 10 litros por minuto de oxigênio, você vai ter um tempo de 30 minutos para que esse oxigênio seja totalmente consumido. Outro exemplo interessante. Você continua com um cilindro de 3 litros, e só que agora você tem uma bala com a capacidade menor, você tem uma bala com 50 libras. E um paciente fazendo uso de oxigênio a 3 litros por minuto. Então, você vai multiplicar o volume do seu cilindro, 3 litros, pela quantidade de libras, 3 vezes 50, você vai encontrar um valor de 150 libras, e você vai dividir esse valor, 150, pela quantidade de oxigênio que esse paciente está usando, pela quantidade de oxigênio que está sendo ofertado a esse paciente, que nesse caso são 3 litros por minuto. Então, 150 dividido por 3, você vai encontrar um valor de 50. Então, você vai ter um tempo de 50 minutos para que seja consumido todo o oxigênio dessa bala. Era isso? Não esqueça de deixar seu like, um abraço e até a próxima!